Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Atipcast. Eu me chamo Cibele Lopes. Como vocês sabem, eu sou mãe atípica e também sou ativista da inclusão social de PCDs e neurodivergentes. Gente, hoje eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa, gente. Uma mãe atípica, empoderada, gente, que é um exemplo, assim, para muitas mães atípicas e não só mães atípicas, tá? Ela é um exemplo para muitas pessoas, gente. Eu tô aqui com a maravilhosa, gente, da Marina Alves Noronha, que é médica, mãe atípica, pós-graduanda em doenças raras e também é hipnoterapeuta. Uma profissional que une ciência, empatia e propósito. Seja muito bem-vinda ao Atipcast, Marina. Muito obrigada, Cibele, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse novo episódio, nesse novo momento, né, para você, Sim, tanto para mim também. E nós precisamos de ter essa conexão com as mães. sim, Quanto mais voz nós levamos às mães, eu acredito fielmente que a gente fortalece elas muito mais. sim. Gente, Marina, gente, tem um coração tão lindo, gente, que eu me apaixonei pela Marina. Conheci a Marina pelas redes sociais primeiro, depois a gente Foi. se encontrou no seminário de mães atípicas, né? É. E eu falei, Marina, eu sou sua fã, você é maravilhosa, gente, porque eu Foi. sou mesmo, vocês vão ver. Foi uma conexão bem próxima, assim, rápida, né? Sim, A nossa conexão. E depois veio o grupo do WhatsApp das mães sim, atípicas. E aí, de repente, exatamente. veio o encontro que tinha que acontecer. Exatamente, tinha que acontecer, estava escrito. E aí, Marina, vamos começar nosso bate-papo. Vamos lá. Antes da médica, da hipnoterapeuta que você é, quem é você como mulher? Bom, eu sou uma mulher forjada na dor e na esperança. Se eu te disser que eu vivo momentos sempre de alegrias, apesar de transparecer o tempo todo, estar alegre, com fortalezas, não é bem por aí. Os nossos filhos atípicos, principalmente o meu filho André, ele tem um quadro complexo. A qualquer momento pode acontecer uma intercorrência, que você soube. Sim, Vivenciei isso esse final de semana, né? Com sim, ele, estava completamente saudável e de repente aconteceu essa intercorrência. Então, eu descobri que essa missão ao lado do meu filho transformou a Marina que existia antes de ser mãe, antes de ser médica. Eu era uma pessoa bem individualista, confesso para você. Então, o André, ele, assim como a Alice, que veio completamente saudável, 1 ano e 2 meses após a vinda do André, eles me transformaram completamente. Eu sou extremamente grata pela mudança que eles fizeram na minha vida, porque não há um estudo, não há uma aula de etiqueta, não tem regra, não exatamente. existe isso. Quem nos molda, literalmente, são os nossos filhos, É isso nem mesmo, que seja pela dor. é verdade. E Marina, me conta uma coisa. Como foi para você receber o diagnóstico do André? E o que que mais te marcou nessa jornada? Bom, eu acredito que todas as mães vão ter praticamente a mesma resposta. O que diferencia é a forma como você recebe o diagnóstico, que a maioria das vezes é péssimo. Eu vejo que os médicos não são preparados para dar um diagnóstico. Eu literalmente me desmoronei, porque a forma que foi dado o diagnóstico para mim foi bem dura, Você pode relatar como foi? completamente. Nós fomos para um hospital de referência. O hospital de referência faz aquela junta médica com psicólogos, neurologistas, geneticista. E o que mais me marcou durante essa consulta final, né, do diagnóstico do André, foi o geneticista não olhar nos meus olhos e o tempo todo ele desviando o olhar de mim. Para você dar um diagnóstico para um paciente, você tem que olhar nos olhos Sim, dele. é o mínimo, né? O mínimo. E você, independente do diagnóstico que for, você pode ser médico, mas você não pode tirar a esperança daquela família. Você não tem esse direito, sabe, de tirar a esperança. E naquele momento a esperança foi tirada de mim. Você não tem o que fazer, o seu filho não vai sobreviver. Se você tentar algumas terapias que estão em fase de experimento, ele pode sofrer algumas consequências. E se tiver outro filho, vai nascer com a mesma doença. Não era bem por aí. Poderia ter a probabilidade de nascer. Nossa, Não necessariamente ele tinha. empatia zero, né? Zero. E o hospital finalizou comigo naquele momento. Nós não temos mais o que fazer pela sua família e para o seu filho. E ele tava com a idade, O Marina? André estava com 7 para 8 meses. Então foi bem impactante. O André estava no meu colo no momento
E eu praticamente perdi as forças. Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente se sente completamente impotente, sabe? Porque a gente não é preparada para ser uma mãe atípica. Não. Isso não é falado nos pré-natais, essa possibilidade não existe, principalmente se você não tem um histórico familiar com alguém com algum Sim, problema na sua família. exatamente. Quando você tem, a própria mãe já chega perguntando quais são as chances de eu ter um filho com essa patologia ou não, né? A mãe já leva a informação. Então, precisa começar ali, sabe? Se for no serviço público, nas UBS, que é o primeiro contato, né, que o paciente vai ter, que a gente fala que é a atenção primária. E os médicos dos hospitais particulares, que já têm mais um tempo, uma vivência, uma conexão diferente com alguns pacientes, eles mais do que nunca, eles têm que ser preparados. Sim, com certeza. Não, gente, isso realmente, eu passei por algumas situações da minha vida que as palavras médicas foram muito duras. Eu lembro de uma vez quando o médico, na verdade, falou pro meu esposo, né, na primeira gestação, que não tinha mais o que fazer. Gente, olha, eu vou dizer o que ele falou. Ele falou pro meu marido bem. Aí meu marido, não, gente, imagina, pai de primeira viagem, não entende nada. É. E aí ele falou assim: tá, doutor, mas o que vai acontecer? O doutor virou pra ele e falou assim: você tem que esperar. Ou você quer que eu enfie a mão e tire? Tava falando assim, gente, dos bebês dele, dos filhos dele. É. Gente, isso é muito cruel. É muito cruel. E aí, você recebeu assim, finalizaram com você e você foi embora, assim, desse jeito. Era o dia do meu aniversário. Ainda foi no seu. Meu Deus. Foi no dia do meu aniversário. Então, todos os meus aniversários, eu comemoro a vida do André. Na verdade, eu comemoro a vida do André todos os dias. Sim. Porque eu não vivo o passado, porque viver o passado é muito doloroso. Sim. Eu não crio expectativas para o futuro. Claro que eu tenho sonhos, é diferente. Sim. Por exemplo, hoje foi um dia muito especial para mim. Foi o dia que eu peguei meu CRM. Ai, gente, É. querida. Então, claro que o meu sonho era me formar com meu filho saudável, ele comigo, do meu lado. Eu tive medo nessa trajetória de perder o André? Claro que eu tive. Às vezes é duro ouvir isso, mas eu tive sim. Meu filho vai estar comigo daqui 6 anos. E o meu diploma não é só meu. O meu diploma é da minha família em si. Mas eu só fui para medicina porque eu tive o André. Não, eu quero até que você conte, gente. É incrível a história da Marina. Conta como é que foi tudo, assim, os estudos que você passou, as formações que você passou até chegar hoje. Conta pro pessoal, por favor. Então, depois que eu saí do diagnóstico que foi passado, um diagnóstico não tão preciso, porque o André tinha 98% de não ter a doença que foi diagnosticada, uma doença que não tinha tratamento, era rara, bem rara. Qual é o nome, Marina? AME, é atrofia AME. muscular espinhal. Esse não é o diagnóstico do André, foi o diagnóstico que ele saiu do Ah, hospital. entendi. Mas o diagnóstico foi dado pelo quadro clínico, porque o exame que você faz um estudo de algumas proteínas e o André não tinha ausência dessas proteínas, então ele não tinha, mas pelo quadro clínico diagnosticaram com a doença. E eu estava de licença maternidade, vivia em outro campo, trabalhava com moda, participava de desfiles, então Gente, assim, e ela ainda é modelo, gente. Vocês acreditam numa coisa dessa? É pois é, completa, nos maravilhosa. meus momentos de hobby eu volto ali atrás no passado e é gostoso isso, porque isso me faz me reconectar. Porque além de viver uma vida atípica, que é praticamente a 80% da minha vida hoje, eu consigo resgatar. Eu acredito que isso que me fortalece. Eu consegui ir lá atrás, resgatar o que eu vivia e trazer para o presente e continuar. Isso me faz bem. Apesar de eu estar em outro ciclo, completamente diferente do ciclo que eu vivia quando eu modelava, né? Uhum. Mas isso hoje ainda me faz se conectar novamente comigo. Bom, então, voltando no diagnóstico, eu teria que voltar a trabalhar numa segunda-feira, meu aniversário era na sexta, recebi o diagnóstico na sexta, na segunda-feira. No domingo, eu pedi demissão por telefone, a empresa que eu trabalhava era de São Paulo, tinham filiais aqui em Brasília, e a minha supervisora não acreditou. Literalmente foi assim, mas você tem que voltar amanhã, você está pedindo demissão hoje? Depois ela foi digerindo toda a situação. E durante 2 meses eu me isolei dentro da minha casa, comecei a estudar sobre a AME, né, a atrofia muscular espinhal,
E eu fiquei um pouco limitada, porque algumas características não batiam com o quadro clínico do André. E eu comecei a buscar todas as doenças neuromusculares na época, eram 98 doenças, mais ou menos, em média, que eu dei uma estudada. Muitas. E fui descartando. Mas chega um ponto que eu não entendia nada da área da saúde. Você se limita, porque você vai adentrando uma coisa dentro da outra. Por exemplo, um diagnóstico leva a outro, que tem um estudo de uma falha no organismo, uma falha celular, e aí eu não entendia nada disso. Então eu fui ficando limitada. E minha cabeça foi ficando maluca, né? Porque tinham diagnósticos piores ainda do que a AME. Uhum. E aí eu fiquei entre umas 5 doenças. Uma das características que o paciente com AME tem, que é uma língua fasciculada, uma língua trêmula, o André não tinha. Então isso aí já abriu um leque de esperanças para mim. E nada disso foi falado para mim. Em nenhum momento foi falado. Foi coisas que eu fui buscando. Mas talvez nem eles sabiam, né? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Porque o quadro clínico dele era apenas da hipotonia, que é aquele corpo molinho. Então eles basearam através disso. Não fizeram um exame físico preciso. Mas isso vem em outras coisas. Passei por vários médicos em Brasília que nem olhavam o André, só Nossa. olhavam o laudo do hospital, falava, o hospital falou, é isso mesmo. Até que eu fui, nos meus estudos, encontrei uma médica no Rio de Janeiro, doutora Alexandra Prufer, neurologista russa, que mora no Brasil há muitos anos. Ela achou super interessante o quadro do André, falou, olha, o quadro clínico dele realmente parece AME. Mas existem várias doenças que podem não, parecer com diagnóstico e não ser AME. Isso foi me dando esperança, porque eu vi que eu estava, mesmo não entendendo nada de medicina, estava indo para um caminho até que certo. E ela pediu outros exames, que na época nem fazia, a coleta era feita aqui, mas mandava para a Argentina, porque não tinha um laboratório. Hoje a gente avançou muito na área genética, mas não tinha laboratórios que fizessem esse estudo da doença que ela achava que fosse, que é a doença de Pompe. A criança tem um comprometimento no coração, né, cardiológico. E foi feito o exame, deu negativo. E ela pediu para fazer mais estudos, iam passar para alguns colegas médicos. E eu voltei para Brasília para fazer terapias. Fisioterapia, terapia ocupacional. E procurei várias clínicas, todas disseram não. Não, seu filho não pode, seu filho é... E o André era emagrecido, porque ele não produzia musculatura. Então ele cresceu muito, não perdeu peso, mas não ganhou. Então, aparentemente, ele era uma criança desnutrida. Então, nenhuma clínica queria fazer fisioterapia no André. Várias portas fechadas. E eu tenho uma característica forte em mim, que para mim é uma virtude. Eu não espero. Eu não tenho paciência de esperar. Se disseram não para mim e eu vejo que é possível, eu vou lá e faço. Então, talvez isso pode me diferenciar de algumas mães. Não desmerecendo, porque talvez Sim. você tenha uma super característica que não cabe a mim. Sim. O que eu aconselho muitas mães? Faça daquilo que você acha que é vantajoso e característico de você a sua potência, porque é através dela que você vai fazer grandes feitos. E foi assim. Eu comprei um livro de fisioterapia, eu comecei eu mesma a fazer fisioterapia no André, comprei o básico e eu comecei a ver pequenas respostas no André, mínimas, porque para uma mãe ver o desenvolver de uma criança, engatinhar, andar, é natural. O André não teve essa fase. Ele não engatinhou, ele não pegou objetos. Então, quando eu vi que ele conseguiu segurar a chupeta com muita dificuldade, não com os dedos, mas com o punho, para mim aquele ali foi uma evolução tremenda. Eu Sim, vibrava com certeza. com tudo aquilo. E eu comecei a provar para as clínicas que o André ia ter resposta. Até que eu encontrei uma fisioterapeuta recém-formada, Marília. Ela falou: eu topo cuidar do seu filho comigo, desde que você esteja presente na terapia. Eu falei: estamos juntas. E como ela tinha formação, então ela já sabia conduzir ali o que poderia ser feito ou não. Mas eu não parei por aí, porque eu não queria ficar só em terapia. Eu queria achar uma cura para o André. Eu acreditava que ele tinha uma cura e Sim. ninguém ia tirar isso de mim, até que me provasse cientificamente que a doença do André não tinha cura. Comecei a pesquisar outros médicos, até que eu falei, gente, a doença do André é extremamente rara. O que eu tenho que fazer? Não tinha a inteligência artificial para Igual me tem dar esse hoje. up rapidamente. Era pesquisa muito intensa, a internet era bem limitada, o Google Sim, não era tão imagino. avançado, né? E aí eu pesquisei, bom, eu vou ter que procurar uma médica
referência em doenças raras que esteja na América Latina, porque eu não tinha condições financeiras para ir para fora do país. E achei uma médica em São Paulo, referência em doenças raras e inhame, atrofia muscular espinhal. Eu falei, ela vai me dizer se o André Ela. tem ou não. Essa mulher vai ser meu ponto-chave. Isso já tinha 2 meses que eu já estava na busca. Entrei em contato com ela, conversei com várias pessoas de São Paulo que conheço, até que eu consegui o celular dela. Mandei áudios. Após uma semana ela me respondeu, já estava entrando em desespero. E ela falou, vem para São Paulo. Como eu tenho família em São Paulo, me facilitou a ida para São Paulo. Eu repeti todos os exames que foram feitos aqui em Brasília e nós descobrimos não era o mínimo detalhe, foi um detalhe extremo, porque dentro dos exames do André existe um exame que chama eletroneuromiografia, é um exame que é feito com choques e alguns eletrodos que eles captam o estímulo dos neurônios. E aqui em Brasília foi feita apenas na mãozinha do André. E nós não temos neurônios somente nas mãos. Não mesmo. Os nossos neurônios, eles mandam conduções centrais e periféricas, que é proximal, próximo, e as partes distantes do corpo. E lá em São Paulo foi feito no corpo todo do André. E quando terminou, o neurologista pediu que eu deixasse o André com a minha família. Foi um exame extremamente doloroso, foram 3 horas. Aqui em Brasília foi feito em 10 minutos. Nossa. Então foi bem, bem complexo. O André chorou muito durante o exame. E a primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte: Marina, o que você faz da sua vida? Eu falei para ele que eu tinha parado o trabalho para cuidar do André. E ele me falou com palavras tão acolhedoras. Que bom que você pôde parar de trabalhar. E o André vai chegar lá através da sua dedicação. E ele plantou um pontinho de esperança. Era só isso que eu precisava ouvir, sabe? Eu não precisava ouvir um diagnóstico tão duro como eu ouvi aqui em Brasília. E ele falou, o André vai chegar lá, ele não vai ser um jogador de futebol, mas ele vai chegar lá com a sua ajuda. Ele vai precisar muito de você. E aí conversei com meu marido, a gente ia passar por um aperto financeiro, porque a gente contava com o meu salário também. E assim eu fui me dedicando ao André. Só que a vida nos pega de surpresa como uma virada de esquina. Sim. O André teve várias intercorrências, até que nós entramos com o home care. E durante uma intercorrência do André, ele teve uma parada cardiorrespiratória em casa, porque ele engasgou com uma secreção mais espessa, uma secreção grossa. E a técnica de enfermagem abandonou o plantão. Ela simplesmente falou, foi embora. Eu não tenho condições de ficar aqui. No meio da No crise. meio da crise. Meu Deus. Eu não acredito muito em sorte, eu acredito que nós temos a nossa vida já traçada. O fisioterapeuta estava na minha casa, fazendo o processo dele com o André ali, o atendimento. E eu não sabia nada, não sabia fazer um atendimento pré-hospitalar, de parada cardíaca, nada. Meu marido estava em casa. E o fisioterapeuta começou a fazer massagem cardíaca. E, mesmo tempo fazendo a massagem cardíaca, ensinando meu esposo a fazer o processo de respiração. E eu me joguei no chão e comecei a orar. Eu não tinha o que fazer. Falei, meu Deus, eu aceito que você leve meu filho, mas leve ele de outra forma. E o André voltou da parada, ficou mais de 5 minutos parado, sem sequela nenhuma, e disse que estava engasgado. Nós fizemos uma aspiração nele, ok. A partir daí, eu prometi para mim mesma que nenhuma mãe ia sofrer como eu sofri. Eu não pensava em fazer medicina, mas aquele sofrimento, toda mãe que estivesse comigo, ela não ia sofrer como eu sofri. E eu comecei a querer entender como cuidar do André, como cuidar de um home care. Porque você é pego de surpresa. Pessoas são implantadas na sua casa e nenhum médico, nenhum hospital, ninguém, nenhum assistente chega para você, psicólogo muito menos, vão falar para você como funciona. A sua casa se muda completamente, o contexto da sua casa, a sua vestimenta tem Ou que seja, mudar. você não é nem avisado, não é nem Não. comunicado. Apenas chega e você vai vendo acontecer. Você vai vendo acontecer. A sua mesa já não é mais composta
de 4, 5 pessoas, vai ter sempre um prato a mais. E você tem que aprender a lidar com aquilo ali e, ao mesmo tempo, com o sofrimento que está entrando dentro da sua casa. Então, é muito complexo isso. Um trabalho bem interessante que eu quero começar a fazer agora é esse. Ensinar as mães como receber um home care em casa. Nossa, E, importantíssimo. e como tentar tornar esse momento menos sofrido. Há técnicas para tentar, porque o processo de receber um diagnóstico é um luto. E não existe um parâmetro. Cada um vai saber, vai absorver da forma que consegue. E aí eu falei, eu quero fazer um curso técnico de enfermagem para me entender até como delegar para as meninas. Mas mais é que eu não queria ficar na mão das técnicas. Eu precisava entender um pouco se acontecesse uma outra intercorrência com meu filho. Foi aí que eu fiz o curso técnico de enfermagem. Foi bem complexo, porque eu não queria ficar ausente, consegui um local para fazer só os finais de semana. E eu fui tomando gosto por aquilo ali. Durante os meus estágios, eu não sei se é porque o sofrimento que eu passei na minha casa me tornava com uma postura diferente dos técnicos ali. E sempre mencionavam nos corredores algum paciente que passava enquanto eu estava fazendo algum procedimento, porque o técnico de enfermagem, a maior função dele ali dentro do hospital é verificar sinais vitais, fazer as medicações. E geralmente me chamavam de doutora ali. E outra plantinha foi criando aqui nos meus pensamentos. Não, mas eu nunca pensei em ser médica. Mas se estão falando, quem sabe eu tenho essa postura, quem sabe um dia num futuro distante. Só que, ironia do destino, outras intercorrências aconteceram na minha casa. O André teve uma intoxicação alimentar, foi para o hospital. No hospital seguem protocolos. Ele teve infelizmente, uma intubação errônea. Não era necessário ser intubado. Os pacientes neuromusculares, eles têm um drive respiratório limite, eles nascem com esse drive respiratório limite. A última opção para um paciente assim é ser intubado. Só que dá trabalho para o fisioterapeuta, traz aumento da adrenalina naquele momento de tensão. Então, para facilitar a equipe, intuba. Nossa. E ele teve uma sequela. Essa sequela do André gerou uma dependência ventilatória do aparelho. E ele não se adaptava ao aparelho. Como eu sou uma mãe que não espera as coisas acontecerem, eu falei, vou fazer fisioterapia. Porque se eu fizer fisioterapia, pelo menos numa intercorrência, eu consigo salvar meu filho. Consegue resolver. Eu consigo resolver. Bom, o processo de técnico de enfermagem já estava resolvido, eu já estava bem adaptada às técnicas, eu já sabia delegar, eu já sabia ensinar como eu queria que fosse aquele processo na minha casa. E veio outro desafio para mim, fazer essa fisioterapia para salvar meu filho. Ele estava com qual idade? O André estava com 2 anos, quando eu entrei para fisioterapia. E tudo veio em função dele mesmo, para tentar salvar ele. E eu queria tirar ele daquela ventilação, se eu entendesse mais. Porque eu nunca julguei Deus, por que eu? Pelo contrário, eu sempre disse assim, eu sou muito importante para Deus. Para o meu filho ser tão raro, eu fui escolhida por ele. Mas, para mim, deglutir a situação do André ter saído do hospital de forma diferente que ele entrou foi bem dolorosa. Acho que o meu processo de luto começou ali, não quando eu recebi o diagnóstico dele. Acho que foi menos difícil, sabe? E entrei para fisioterapia para tentar resgatar um pouco mais de qualidade de vida para o meu filho. Mas antes disso, já que estava me falando que eu tinha cara de doutora, eu fui tentar o vestibular. Eu tinha terminado o ensino médio há muito tempo. Minha formação foi uma formação bem básica. Na época que eu me formei, só tinha 2 opções. Não tinha essa tanto de opções que tinha hoje de ensino médio. Formei em cidade do interior, só tinha contabilidade e magistério para fazer. Optei em fazer contabilidade. Então eu não tinha base muito para vestibular. E o que eu fiz? Eu precisava me destacar dos meninos novinhos que acabaram de se formar. Sim. Então, como é que eu achei que eu ia me destacar? Eu vou estudar redação, que é o que mais pesa no vestibular. Tentei o primeiro, não passei. Tentei o segundo, não passei. Em 2 universidades de Brasília. E aí falei, não vou fazer. E aí entrei na fisioterapia. E durante umas tardes que eu passava, minha faculdade era à noite. Durante o dia eu deixava o André na escola.
E meu marido pegava e eu ficava na faculdade durante a tarde e à noite escolhia essa faculdade, porque era próxima do colégio, se acontecesse qualquer intercorrência eu estava ali. Então eu passava a tarde estudando na biblioteca. E aí eu conhecia tudo da faculdade. E eu comecei a ver uma construção. Eu falei, que estranho, será que está acontecendo aqui nesse prédio, né? E eu fui para frente, comecei a chorar em frente ao prédio e eu entendi. A partir daquele momento eu entendi que aquilo ali, a partir daquele momento era para mim. Eu já tinha feito muito pelo André, mas a partir daquele momento seria para mim. E aí eu fui Uau. entendendo a minha missão aqui hoje. E ali seria o prédio da medicina. E o que eu fiz? Intensifiquei mais os meus estudos dentro da, da redação, porque aquilo ali queria me destacar. Consegui passar no primeiro vestibular. Estou hoje me formando, graças a Deus. E eu ouço muito. Você fez medicina pelo André? Eu acredito que o André veio para me dar essa missão de ir para a medicina. Mas eu consegui, durante o curso de medicina, separar. Porque eu não sabia mais o meu papel dentro da minha casa. Se eu era mãe, se eu era esposa, se eu era médica, se eu era fisioterapeuta do André ou se eu era técnica de enfermagem. Cadê a mãe do André? Cadê a mãe da Alice? Eu já tinha me perdido, eu já não sabia qual era o meu papel. Eu criei múltiplas funções para mim, porque eu não deixo as coisas passarem, então eu fui cumprindo as minhas missões. E depois, quando eu estava no terceiro ano de medicina, eu falei, para, Marina, seja mãe do André. E eu conversei com o André, falei, filho, eu não sou sua médica, eu não vou ser a sua médica, eu quero ser sua mãe. Eu não vou optar em nenhuma conduta do fisioterapeuta mais. Que é um papel que só cabia a você, né? Só Ser a mãe cabia a mim. dele. E quando você veste isso, Cibele, você carrega esse peso, porque você tem que aprender a confiar na sua equipe. Quando você tem uma equipe, né? No meu caso do home care. A partir do momento que eu falei, é com vocês, melhorou muito mais. O André ficou mais confiante. Eu fiquei menos cansada, porque eu não confiava em ninguém, então eu queria presenciar o tempo todo tudo que estava acontecendo com o André. Não descansava, Não né? Não descansava. descansava a mente. Não, e eu não tinha vida social. Sabe? Eu não tinha mais vida social. Eu não sei como eu consegui fazer atividade E não física. tinha paz, né? Não No tinha coração. paz, não tinha paz, porque eu me cobrava muito e cobrava de quem atendia o André. O que me sustentou ali, eu acredito que seja a atividade física, que eu sempre priorizei. Eu não sei se esse era um escape, mas durante esses anos todos eu fiz muitas coisas. Eu acho que é para ocupar a minha dor, para ocultar a minha dor, a verdade. E a atividade física era uma delas. Tinha dias que eu passava madrugadas com o André acordado, ele acordado, sofrendo ali, eu cuidando dele. Não dormia nada. 7 horas da manhã eu pegava meu tênis e ia correr. Como você conseguiu? A adrenalina que eu reconstruí ali na corrida me sustentava durante o dia, porque eu não tinha dormido nada. Então, eu acredito que a atividade física ela foi fundamental para mim nesse momento. E hoje, com toda certeza, estou formando para cuidar de mães e para cuidar de crianças atípicas. O André foi o percurso, mas parou ali. Hoje eu sou mãe do André. Gente, ai, gente, não tem como não se emocionar ouvindo a história da Marina, gente. Não tem. Não tem como. Marina, eu te admiro tanto. Eu falei pra você, né, quando a gente se viu a primeira vez, eu falei, eu sou sua fã. Eu falei, eu sou sua fã e você é minha musa fitness. Falei isso pra ela, gente, até a musa fitness ela é. É Então, gostoso ouvir isso, sabe? Isso me traz nitidamente que a minha meta está sendo cumprida. Porque eu quero atingir pessoas assim, igual você falou para mim. Eu quero ser assim. Você me inspira. A minha ideia é essa, é te fortalecer e fortalecer outras mães. Então, eu percebo que se isso está dando certo, eu não tenho que mudar. Quanto mais eu me fortaleço, mais eu consigo fortalecer outras mães, sim, né? é sobre isso. Marina, eu queria te perguntar, o que que te levou a se especializar em doenças raras? Por que que você optou? Você comentou, né, que a partir de um determinado momento você entendeu que não era mais, você não queria mais ser nenhum especialista do André, você queria ser a mãe dele.
Mas assim, o que que te levou a decidir por se especializar nessa área? Nessa área? Olha, resumidamente, eu não optei, eu fui escolhida. A- o- as doenças raras me escolheram, eu digo isso, porque se eu não tivesse tido o André, eu não teria ido para a área da saúde. Então as coisas foram trajetórias, foram acontecendo. Eu não me vejo em outro local, eu não tenho como optar por outro local, outra área. Que seja que envolva neurogenética, doenças raras, nós somos muito órfãos, sabe? Eu vou falar do Brasil, porque é onde nós Uhum. vivemos. Mas nós somos muito órfãos em estudos, em pesquisas, em diagnósticos precoces. Somos extremamente órfãos em cuidado, né? A gente tem hoje crescido bastante. Acho que nós estamos vivendo um marco importante de mães atípicas. A gente está ganhando voz. E isso é muito bacana. Eu sempre falo nas minhas postagens no Instagram, quanto mais vocês falam, quanto mais a gente ouve vocês, mais fortaleza a gente tem. Não adianta a gente ter um grupo parlamentar que lutam pela gente, se a própria mãe, diante de uma palestra, ela não comparece. Exatamente. É onde a gente bate na mesma tecla, né? Que as pessoas confundem a questão, acha que tudo tem a ver com voto, É, com com eleger eleição. alguém, acha que É, tudo. Não, gente. Não tem como fugir da política. não tem. E a gente tem que estar justamente lá, né? É, Porque tem coisa que só vai mudar se começar a mudar por lá. Tem que alterar a lei. Tem que entrar uma nova lei, né? sim. Então não tem como ficar apática desse universo aí. A política funciona exatamente assim. São vozes. Através das vozes, leis são criadas. Então, nós precisamos das vozes das mães para que leis sejam criadas Exatamente. e implantadas a nosso favor e a favor dos nossos filhos. Exatamente. E assim a gente consegue ajudar outras famílias. Outras Não famílias. fica só na nossa casa, né? Não fica só Sim. ali. Marina, é, você consegue olhar para sua vida hoje e dizer que você está vivendo realmente o seu propósito de vida? Hoje sim. Eu te falo que há dois fatores. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente se perde no mundo ali, a gente começa a viver só aquele mundo. E o que mais passava na minha cabeça não é por que está acontecendo comigo. Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse pensamento. Mas o meu pensamento é: eu vou aguentar tudo isso? Eu vou dar conta dessa dor, desses sustos que eu passo o tempo inteiro? E então eu acho que o maior desafio é esse, sabe? Será se eu vou dar conta dessa situação toda que eu estou vivendo? E ao mesmo tempo ter que dar atenção a uma criança completamente normal, que é minha filha, que quer passear, que quer sair, que é a vida dela. Sim. E eu querendo o meu coração preso com medo de perder o André. Eu não tenho sombra de dúvida que o André veio para mudar completamente a minha vida. Não tenho sombra de dúvida. Então, isso é um propósito. Esse foi um propósito de vida. Eu falo que a medicina me escolheu. Eu não tive escolha para a medicina. A medicina me escolheu. É aqui o seu lugar. É sobre isso, né? E eu queria que você deixasse agora, se olhasse para aquela câmera ali, e você dissesse algo para aquela mãe que hoje está no chão, achando que não vai dar conta. O que que você tem a dizer para essa mãe? Mãe, Nessa, você... nessa aqui, ó. Ah, nessa aqui? É, Ai, às vezes eu tô olhando para lá. é, Então essa. vamos lá. Mãe, você não tá sozinha. Você consegue. Como é que você consegue? Eu sempre falei isso e vou deixar mais uma vez aqui. Você precisa acreditar no seu filho e acreditar em propósito. Propósitos, eles têm conclusões. A partir do momento que você não acredita na capacidade do seu filho, não vai evoluir. Você não vai acreditar no poder que você tem. A mãe ela é capaz de superar tudo e ela é capaz de mudar um diagnóstico de uma criança no sentido espiritual. Quando você projeta no seu filho que eu vou conseguir e que você, meu filho, também vai conseguir, que nós estamos juntos, a mãe é capaz de tudo. Ela consegue sim. Ela precisa acreditar. A palavra é essa. Você precisa acreditar
que você vai conseguir. Exatamente. Como que você organiza a sua rotina sendo médica, estudante, hipnoterapeuta? Que eu também quero que você conte sobre isso. E mãe? Eu sou muito hiperativa. Já começa por aí. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu percebi que o tempo que eu ficava em casa estudando 12 horas, muitas vezes estudei 12 horas seguidas, além de não ser tão produtivo, eu não aproveitava os meus filhos. A vida foi passando comigo dentro de casa, com os meus filhos do meu lado, mas não foi produtivo. E eu me botava em retaguarda. Não, eu preciso estudar muito porque eu tenho TDAH e se eu não estudar muito eu não vou aprender, eu tenho que voltar atrás. E quando eu consegui entender, através da hipnoterapia que eu fiz, porque eu precisava me reencontrar espiritualmente, porque o que a hipnose traz, a medicina não conclui. Então, são mundos parecidos e dependentes. Essa parte de espiritualidade, a medicina não trata. Se você não se conectar consigo mesmo, não há remédio que vai te curar. Então, eu busquei na hipnose o meu cuidado. Através dele, eu conseguir ajudar outras mães. Porque, Sibeli, se eu te encher de medicamento e você não acreditar que aquele medicamento vai fazer efeito, o tratamento não é eficaz. Mas, para isso, se eu não tratar a sua mente primeiro, eu não vou ter resultados. Você não vai ter resultados. Eu como médica e nem você como paciente. Então, a hipnose veio para me curar espiritualmente. A partir desse momento que eu comecei a me concentrar mais e ver que o meu tempo de produtividade em casa não estava sendo rentável e eu estava perdendo a conexão com os meus filhos. Reduzi, olha, 70% do meu tempo de estudo. Fiquei mais produtiva, aprendi mais, cansei menos. Consegui fazer muito mais coisas do que eu fazia. Ai, que interessante. Porque eu me cobrava muito a ausência dos meus filhos e eu estava ausente. Mas chegava no meu filho, batia altos papos com ele. Hoje é o dia do André. André, vamos pro cinema. Porque o André fica menos tempo no shopping. A Alice já quer ficar mais tempo. Ok, amanhã é o dia da Alice. Então, televisão, jornal, fantástico. Nossa, eu não sabia o que que era. Política, mal sabia quem era o presidente. Porque eu não perdia tempo. Sabe, meu tempo era completamente contado. Agora é isso, depois aquilo. Então, fazia uma agenda, eu tenho que seguir isso aqui. E eu, 2 agendas. Por causa do TDAH, eu preciso de uma do celular e uma no papel. Preciso ter as duas. Eu também tenho as duas, gente. Pois é. E aí, mesmo assim, às vezes eu me enrolo nos horários. Mas eu concluo tudo que eu começo. A minha meta dificilmente eu não consigo concluir. Eu posso me atrasar, deixar alguém esperando, mas eu consigo concluir. Então, meu tempo com os meninos foi muito mais produtivo. 20, 10 minutos, nossa, eles estavam sorrindo para mim o dia todo. Confesso que eu deixei um pouquinho a atividade física, porque o meu corpo estava muito cansado devido à faculdade. A medicina rouba um pouco desse nosso espaço. É uma dedicação mais exclusiva. Deixei a atividade física por um tempo. Assim, eu não deixei, eu reduzi. Vamos falar assim, eu reduzi. Eu não tinha vida social. Mudei, através da hipnoterapia, eu mudei, eu consegui me resgatar. Então, tudo melhorou. Então, eu finalizei o curso menos cansada, mais produtiva. Consegui estudar menos os finais de semana, porque eu não tinha mais final de semana, era só estudar, estudar, estudar. Então, assim, foi eu respeitar o meu tempo. Respeitar o que eu conseguia fazer. E se eu não conseguisse, Sibeli, tá tudo bem. Amanhã eu tento. Quando você traça fazer uma coisa por vez, você e divide um pouco para o outro dia, quais são as minhas prioridades hoje? Então, eu vou fazer as prioridades, preciso fazer tudo hoje. E eu queria fazer tudo para ontem, não era para hoje, era para ontem. Eu consegui concluir muito mais atividades que eu me programava do que aquele tempo que eu ficava 12 horas ali estudando. E estou fechando com chave de ouro, graças a Deus. Gente, que lindo e que incrível. Infelizmente, a gente está chegando no final. Mas eu já sei que nós iremos gravar novamente. Com certeza. Com certeza, Ixi, tem muita gente. história para contar. Tem. E o mundo inteiro precisa ouvir. Com Precisa. certeza. A gente podia combinar de um próximo a gente falar sobre a deficiência
dos atendimentos de home care. Eu acho que é Fechou. importante. Fechou, vamos falar sobre isso no Eu acho. próximo. Podemos falar sobre isso. O que que você acha? Topa? Topo. Oxe, Fechado, na então. hora. Então, eu queria que você indicasse um livro, uma prática, um mantra, alguma coisa que possa ajudar as mães aí em relação à hipnoterapia. Tem um livro que eu gosto bastante dele. Ele tem páginas que você pode, em alguns momentos, pegar e abrir e ler. Chama O Milagre do Amanhã. Sim, conheço. Conhece? Uhum. Ele é muito bom. O que eu gosto muito de fazer, que eu tenho muita dificuldade, e eu te confesso que é um desafio para mim, é meditar. Por quê? Eu sou impaciente, sou acelerada. Quando eu me pego numa intercorrência com meu filho, igual, por exemplo, a que eu passei sexta-feira, o nosso metabolismo muda inteiro. Sim. O nosso sistema parasimpático, aquele acelerado, né, de luta ou fuga, ele se destaca. E eu fico muito intensa. E eu comecei a tentar a meditar. O que é meditar? É ouvir um som? Não, é Marina, para. Se concentra no que está acontecendo agora. Sim. Não é no que vai acontecer daqui a pouco. É o agora. O agora precisa de você. Então, o meu mantra é esse. Se concentra no agora. Acredita no pensamento positivo, porque ele é a base de tudo. Porque se você começa a colocar, enfatizar muito coisas negativas, você vai ficando mais ansiosa e você perde o controle. Então, a forma que eu tenho de manter o controle é esse. Eu começo a meditar rapidamente e viver aquela situação, aquele momento. É me concentrar. É me concentrar no lençol que está segurando o meu filho, na respiração dele, nos parâmetros ventilatórios. Isso é independente, tá? Se eu não fosse médica, é uma dica para as mães. Se concentra no que está acontecendo. Escuta o que está acontecendo. Porque mais do que médico, o médico precisa aprender a ouvir as mães. Sabe? A mãe já chega com o diagnóstico pronto para o médico. Exatamente. Ela já dá todos os sinais e ela não é ouvida. Sabe? Então, a mãe, acima do médico, ela já sabe o que está acontecendo ali. Então, se quer ajudar seu filho, no momento de intercorrência, não sabendo nada, veja o que está acontecendo. Ouça aqueles sinais. Através dele, você se concentrando. Essa é uma forma de meditar. Sim. Você vai conseguir. E o Milagre da Vida, né? Esse livro, ele é fantástico. Eu gosto muito de um livro, eu não lembro o nome do livro, mas é um rapaz americano, ele chama Henry. Ele tem só o tronco do corpo. Sim, eu sei quem é. Sabe quem é? Sim. O livro dele é fantástico. E eu construí um André diferente. Eu indico ele para todo mundo. Me desculpa, eu esqueci o nome. A gente pode deixar na descrição. Na descrição. Ele fala como que ele conseguiu construir a vida dele. Hoje ele é palestrante, casado, tem filhos normais, 2 filhos. E como ele construiu a vida dele de forma menos pesada. E ele vai muito para essa parte hilária, a parte engraçada. E eu li alguns trechos para o André quando ele falava: mãe, eu nunca vou andar, eu tô cansado de ficar numa cadeira de rodas. E nos trechos ele trazia coisas bacanas que eu consegui adaptar para o André. Você vai conseguir sim, só que você vai de 4. Você vai usar as suas 2 pernas e as 2 da cadeira de rodas. Outra coisa que eu adaptei, as crianças na escola, elas não têm malícia nenhuma. Eu falo que o bullying vem dos pais, Sim. não vem das crianças. As crianças falam: tadinho, porque ele é assim, né? Sim. Porque ele é magrinho. E aí uma criança um dia falou pra mim assim: tia, por que ele usa esse aparelho? Eu falei: ué, mas não tem super-heróis? Não tem o Thor que usa o martelo, o Superman que voa, que usa aquela capa pra voar? O André é o Capitão Ar. E aí Olha que interessante, gente. eu desconectava o circuito do André, que tem uma vazão de ar forte, e colocava na criança, ela sentia aquele ar, falava: se você ficar aqui muito por perto, ele vai roubar seu ar. Nossa, tia, ele tem esse poder? Tem, ele pega todo o ar e bota aqui no aparelho dele. O André falava assim: mãe, isso é muito idiota, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, eu trouxe essa vivência para o André. O André é completamente bem resolvido com o diagnóstico dele. Gente, é importante trazer essa leveza, né? Esse livro é fantástico, sabe? Você adapta a sua vida, seu contexto dentro desse livro acho que é Henry mesmo o nome dele, se eu não me engano. Mas é fantástico o livro dele. Ele é extremamente motivacional para aquela vivência de sofrimento. E aí eu sempre faço isso com o André. Sempre busco colocar nele algo, uma vivência, uma condição diferente. Ah, mãe,
Meus amigos não vêm na minha casa. Eu falei, mas você pode ir até eles. Tem crianças que vão viver eternamente numa cama. E você fala com dificuldade, mas você fala. Exatamente. Tem crianças que não expressam a dor. Então eu sempre trago para ele que situações piores podem acontecer. Sim. Acredito que o André hoje é tão bem resolvido com o diagnóstico dele, através dessas transmissões de comparações que eu trago para a vidinha dele. Ah, com certeza, gente. Ó, a postura da mãe, da família, vai influenciar em tudo. Vai. Porque se não fosse uma mãe assim, gente, seria outro quadro, com certeza. Então, foi maravilhoso te ter aqui, Marina, com esse papo incrível, profundo, papo assim de alma mesmo. Muito obrigada por abrir o coração aqui, sua história, compartilhar sua história. Ela realmente precisa ser ouvida, né? Eu tenho certeza que vai tocar bem lá dentro no coração de muitas mães atípicas e muitas famílias, né? Não só pelo Brasil, mas pelo Brasil afora. E é isso, nós vamos fazer o segundo, viu? Com Já tá certeza. combinado. Combinadíssimo. E é isso, gente. Então, quero deixar para você aqui esse episódio incrível, que você possa aqui, ó, curtir, dar o like, tá? Deixa claro aí pro YouTube que você gostou, deixa seu comentário, não deixa de ativar o sininho aí e compartilha para o máximo de famílias que você puder, porque gente, o relato aqui, gente, da doutora Marina foi, assim, enriquecedor, porque ela compartilhou não só coisas técnicas, mas também da vivência dela, né? E assim, a gente sabe que é muito importante, gente, ouvir uma mãe atípica. E olha só, gente, a história dela, gente, a história da doutora Marina é incrível, gente, como vocês puderam ver. Então, deixe aqui embaixo seu comentário, vou deixar aqui embaixo também os livros, né? E é isso. Então, eu conto com vocês no próximo episódio. Até logo! Tchau, tchau.